Quando nada faz sentido, Deus ainda está no controle. Há momentos na vida em que tudo parece desmoronar ao nosso redor. Os planos fracassam, as portas se fecham, e o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Nesses dias escuros nos perguntamos: Deus, onde o Senhor está? Por que isso está acontecendo comigo? É natural duvidar quando o chão foge dos nossos pés, mas é exatamente nesses momentos que somos convidados a confiar. A confiança verdadeira não nasce quando tudo vai bem, mas quando escolhemos crer, mesmo sem enxergar. Deus continua soberano mesmo quando tudo parece fora de ordem. Ele não perdeu o controle. Ele não virou o rosto. Ele não se esqueceu de você. A Bíblia nos mostra isso repetidas vezes. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. E ainda assim, Deus estava escrevendo uma história de redenção. Tudo parecia errado, mas tudo estava perfeitamente no lugar dentro do plano divino. Deus não precisa que as coisas façam sentido para agir. Ele trabalha no invisível, nos bastidores, alinhando peças, moldando corações, preparando o cenário da sua promessa. O que você vive hoje pode parecer confuso, mas lá na frente, você entenderá que era necessário. Confie. Respire fundo. Mesmo sem entender, descanse na certeza de que Ele está no comando. Sua dor não passou despercebida. Suas lágrimas não foram ignoradas. O Deus que criou o universo não perdeu o controle da sua vida. Nem sempre é como você quer, mas sempre é como você precisa. Quantas vezes nossos desejos são frustrados? Oramos esperando uma resposta específica, planejamos cada detalhe, sonhamos com um final feliz. Mas, de repente, tudo sai diferente do que esperávamos. A dor da decepção invade o peito e o coração se pergunta: por que, Deus? A verdade é que o nosso querer nem sempre nos levaria ao melhor caminho. Deus, em sua infinita sabedoria, não responde com base em nossos caprichos, mas com base no que precisamos. Ele nos vê por inteiro, passado, presente e futuro. Enquanto nós enxergamos o agora, Ele já está no amanhã. Às vezes, a porta que se fechou nos livrou de algo que destruiria nossa fé. Às vezes, o não de Deus foi a forma mais poderosa de amor e proteção. Ele é Pai, e um Pai amoroso não entrega tudo o que o filho pede. Entrega o que o filho precisa para crescer, amadurecer e ser transformado. Em Provérbios 16:9, está escrito: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Podemos até fazer planos, mas é Deus quem nos conduz. E mesmo que hoje você não entenda o caminho, saiba, Ele está te levando para um lugar de propósito. Confie no processo. Confie no cuidado. Nem tudo será como você quer, mas tudo será exatamente como a sua alma precisa. Ele conhece o seu íntimo, sabe das batalhas que você enfrenta e jamais deixará de agir por amor a você. Quando tudo foge do seu controle, ainda está nas mãos de Deus. Existem momentos em que tudo parece sair do lugar. As certezas se desfazem, os planos desmoronam e a sensação de impotência toma conta. É como estar em alto mar durante uma tempestade, sem bússola, sem chão. Nesses dias, o medo grita alto. E agora, o que vai ser de mim? Mas é justamente nessas horas que Deus sussurra ao coração: ainda está nas minhas mãos. Aquilo que fugiu do seu controle jamais saiu do controle dele. O Senhor nunca foi pego de surpresa. Ele conhece o fim desde o começo. Nada escapa ao seu olhar. Quando você perde o domínio, Ele continua soberano. E é nessa soberania que encontramos descanso, porque mesmo quando não temos mais força, Ele permanece no trono, sustentando tudo com o poder da sua palavra. Isaías 41:10 nos lembra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Não há caos que Ele não possa acalmar. Não há situação que Ele não possa redimir. O que hoje parece incontrolável é, na verdade, o cenário perfeito para Deus agir. Quando você solta as rédeas, Ele assume. Quando você entrega, Ele transforma. Confie. Descanse.
Ainda que você não entenda o porquê, você pode confiar em quem está no controle. Esperar em Deus é confiar mesmo sem entender, e esperar nunca é fácil. Somos ensinados desde cedo a correr, conquistar, fazer acontecer. Vivemos em uma cultura imediatista onde tudo precisa ser para ontem, mas o tempo de Deus não obedece aos nossos relógios, e é exatamente aí que a fé é provada. Quando Deus diz, espere, e não vá. Há momentos em que a vida entra em pausa, não por nossa escolha, mas porque o céu ainda não liberou o sim. E nessa espera silenciosa, surgem as dúvidas. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele ouviu minha oração? Mas é importante lembrar, o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. A espera é o lugar onde o coração aprende a confiar, mesmo sem entender os porquês. Salmos 27:14 nos exorta: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Deus não está atrasado. Ele está construindo algo dentro de você que é maior do que a resposta. Às vezes Ele está te preparando para aquilo que você ainda não está pronto para receber. Confiar sem entender é reconhecer que Deus é bom mesmo quando tudo parece confuso. É descansar na fidelidade dEle, mesmo quando os seus olhos não enxergam saída. Porque quem confia em Deus sabe, o tempo dele é perfeito, e a promessa vai se cumprir. Esperar em Deus é confiar mesmo sem entender. Esperar nunca é fácil. Somos ensinados desde cedo a correr, conquistar, fazer acontecer. Vivemos em uma cultura imediatista, onde tudo precisa ser para ontem. Mas o tempo de Deus não obedece aos nossos relógios, e é exatamente aí que a fé é provada. Quando Deus diz, espere, e não vá. Há momentos em que a vida entra em pausa, não por nossa escolha, mas porque o céu ainda não liberou o sim. E nessa espera silenciosa, surgem as dúvidas. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele ouviu minha oração? Mas é importante lembrar, o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. A espera é o lugar onde o coração aprende a confiar, mesmo sem entender os porquês. Salmos 7:14 nos exorta: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Deus não está atrasado. Ele está construindo algo dentro de você que é maior do que a resposta. Às vezes, Ele está te preparando para aquilo que você ainda não está pronto para receber. Confiar, sem entender, é reconhecer que Deus é bom mesmo quando tudo parece confuso. É descansar na fidelidade dEle, mesmo quando seus olhos não enxergam saída. Porque quem confia em Deus sabe, o tempo dele é perfeito, e a promessa vai se cumprir. Quando nada faz sentido, Deus ainda está no controle. Há momentos na vida em que tudo parece desmoronar ao nosso redor. Os planos fracassam, as portas se fecham, e o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Nesses dias escuros nos perguntamos: Deus, onde o Senhor está? Por que isso está acontecendo comigo? É natural duvidar quando o chão foge dos nossos pés, mas é exatamente nesses momentos que somos convidados a confiar. A confiança verdadeira não nasce quando tudo vai bem, mas quando escolhemos crer, mesmo sem enxergar. Deus continua soberano mesmo quando tudo parece fora de ordem. Ele não perdeu o controle. Ele não virou o rosto. Ele não se esqueceu de você. A Bíblia nos mostra isso repetidas vezes. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. E ainda assim, Deus estava escrevendo uma história de redenção. Tudo parecia errado, mas tudo estava perfeitamente no lugar dentro do plano divino. Deus não precisa que as coisas façam sentido para agir. Ele trabalha no invisível, nos bastidores, alinhando peças, moldando corações, preparando o cenário da sua promessa. O que você vive hoje pode parecer confuso, mas lá na frente, você entenderá que era necessário. Confie. Respire fundo. Mesmo sem entender, descanse na certeza de que Ele está no comando. Sua dor não passou despercebida.
Suas lágrimas não foram ignoradas. O Deus que criou o universo não perdeu o controle da sua vida. Nem sempre é como você quer, mas sempre é como você precisa. Quantas vezes nossos desejos são frustrados? Oramos esperando uma resposta específica, planejamos cada detalhe, sonhamos com um final feliz. Mas, de repente, tudo sai diferente do que esperávamos. A dor da decepção invade o peito e o coração se pergunta: por que, Deus? A verdade é que o nosso querer nem sempre nos levaria ao melhor caminho. Deus, em sua infinita sabedoria, não responde com base em nossos caprichos, mas com base no que precisamos. Ele nos vê por inteiro, passado, presente e futuro. Enquanto nós enxergamos o agora, Ele já está no amanhã. Às vezes, a porta que se fechou nos livrou de algo que destruiria nossa fé. Às vezes, o não de Deus foi a forma mais poderosa de amor e proteção. Ele é Pai, e um Pai amoroso não entrega tudo o que o filho pede. Entrega o que o filho precisa para crescer, amadurecer e ser transformado. Em Provérbios 16:9, está escrito: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Podemos até fazer planos, mas é Deus quem nos conduz. E mesmo que hoje você não entenda o caminho, saiba, Ele está te levando para um lugar de propósito. Confie no processo. Confie no cuidado. Nem tudo será como você quer, mas tudo será exatamente como a sua alma precisa. Ele conhece o seu íntimo, sabe das batalhas que você enfrenta e jamais deixará de agir por amor a você. Quando tudo foge do seu controle, ainda está nas mãos de Deus. Existem momentos em que tudo parece sair do lugar. As certezas se desfazem, os planos desmoronam e a sensação de impotência toma conta. É como estar em alto mar durante uma tempestade, sem bússola, sem chão. Nesses dias, o medo grita alto. E agora, o que vai ser de mim? Mas é justamente nessas horas que Deus sussurra ao coração: ainda está nas minhas mãos. Aquilo que fugiu do seu controle jamais saiu do controle dele. O Senhor nunca foi pego de surpresa. Ele conhece o fim desde o começo. Nada escapa ao seu olhar. Quando você perde o domínio, Ele continua soberano. E é nessa soberania que encontramos descanso, porque mesmo quando não temos mais força, Ele permanece no trono, sustentando tudo com o poder da sua palavra. Isaías 41:10 nos lembra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Não há caos que Ele não possa acalmar. Não há situação que Ele não possa redimir. O que hoje parece incontrolável é, na verdade, o cenário perfeito para Deus agir. Quando você solta as rédeas, Ele assume. Quando você entrega, Ele transforma. Confie. Descanse. Ainda que você não entenda o porquê, você pode confiar em quem está no controle. Esperar em Deus é confiar mesmo sem entender, e esperar nunca é fácil. Somos ensinados desde cedo a correr, conquistar, fazer acontecer. Vivemos em uma cultura imediatista onde tudo precisa ser para ontem, mas o tempo de Deus não obedece aos nossos relógios, e é exatamente aí que a fé é provada. Quando Deus diz: espere e não vá. Há momentos em que a vida entra em pausa, não por nossa escolha, mas porque o céu ainda não liberou o sim. E nessa espera silenciosa, surgem as dúvidas. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele ouviu minha oração? Mas é importante lembrar: o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. A espera é o lugar onde o coração aprende a confiar, mesmo sem entender os porquês. Salmos 27:14 nos exorta: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Deus não está atrasado. Ele está construindo algo dentro de você que é maior do que a resposta. Às vezes Ele está te preparando para aquilo que você ainda não está pronto para receber. Confiar sem entender é reconhecer que Deus é bom mesmo quando tudo parece confuso. É descansar na fidelidade dEle, mesmo quando os seus olhos não enxergam saída. Porque quem confia em Deus sabe: o tempo dele é perfeito,
e a promessa vai se cumprir. Esperar em Deus é confiar mesmo sem entender. Esperar nunca é fácil. Somos ensinados desde cedo a correr, conquistar, fazer acontecer. Vivemos em uma cultura imediatista, onde tudo precisa ser para ontem. Mas o tempo de Deus não obedece aos nossos relógios, e é exatamente aí que a fé é provada. Quando Deus diz, espere e não vá. Há momentos em que a vida entra em pausa, não por nossa escolha, mas porque o céu ainda não liberou o sim. E nessa espera silenciosa, surgem as dúvidas. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele ouviu minha oração? Mas é importante lembrar, o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. A espera é o lugar onde o coração aprende a confiar, mesmo sem entender os porquês. Salmos 7:14 nos exorta: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Deus não está atrasado. Ele está construindo algo dentro de você que é maior do que a resposta. Às vezes, Ele está te preparando para aquilo que você ainda não está pronto para receber. Confiar, sem entender, é reconhecer que Deus é bom mesmo quando tudo parece confuso. É descansar na fidelidade dEle, mesmo quando seus olhos não enxergam saída. Porque quem confia em Deus sabe, o tempo dele é perfeito, e a promessa vai se cumprir. Descansar em Deus enquanto se espera esperar nem sempre é fácil. O coração quer respostas rápidas, caminhos claros e portas abertas no tempo que achamos ideal. Mas a espera faz parte da jornada de fé. É no silêncio de Deus que Ele mais trabalha dentro de nós. Em Salmos 37:7 lemos: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho. Esse versículo é um convite a mudar nossa postura durante os períodos de espera. Não é uma espera ansiosa, cheia de murmurações ou comparações. É uma espera que se apoia na confiança de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece parado. Descansar em Deus é um ato de entrega. Significa soltar o controle que nunca tivemos e permitir que Ele conduza os nossos passos. É saber que a promessa continua de pé, mesmo quando não vemos movimento. É confiar que o tempo dele é sempre perfeito e que aquilo que Ele prometeu, Ele há de cumprir. A espera não é perda de tempo, é preparação, é amadurecimento, é fortalecimento da fé. Enquanto descansamos nele, o Senhor nos molda, trabalha nos bastidores e nos prepara para receber o que vem adiante. Lembre-se, quem confia em Deus, descansa, porque sabe que Ele nunca falha. Confiar mesmo sem entender, existem momentos na vida em que tudo parece sem sentido. As perdas, as portas fechadas, os nãos inesperados. E nessas horas, a grande batalha acontece dentro de nós. Continuar confiando em Deus mesmo quando não conseguimos entender o que Ele está fazendo. Provérbios 3, 5, 6 nos orienta claramente: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Deus não nos chama para compreender tudo. Ele nos chama para confiar. Às vezes, a lógica humana vai gritar: não faz sentido. Mas é nesse exato ponto que a fé entra em ação. Fé não é baseada no que vemos ou sentimos, mas em quem Deus é. Confiar sem entender é se colocar nas mãos do Pai com os olhos fechados e o coração aberto. É como uma criança que, mesmo sem compreender os caminhos do Pai, segura firme sua mão e caminha sem medo. A confiança verdadeira nasce da intimidade com Deus. Quanto mais o conhecemos, menos precisamos de explicações. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa de uma certeza. Deus é bom. Mesmo quando o caminho é incerto, Ele está trabalhando em silêncio, alinhando coisas que você nem imagina, preparando um futuro que vai além das suas expectativas. Confie, mesmo sem entender. Deus sabe o que está fazendo. Confiar no tempo de Deus. Descansando na espera. Esperar nem sempre é fácil.
Em um mundo onde tudo é rápido e instantâneo, queremos respostas de Deus com a mesma urgência com que enviamos uma mensagem de texto. Mas o tempo de Deus não segue o nosso relógio. Ele trabalha em um ritmo eterno, perfeito, sem atrasos, mas também sem pressa. Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez formoso em seu tempo. Às vezes, o que parece ser demora é, na verdade, um tempo de preparação. Deus não está apenas organizando as circunstâncias externas. Ele está moldando o seu coração para receber aquilo que Ele já preparou. É na espera que Ele trabalha a nossa fé, fortalece nosso caráter e alinha nossos desejos ao propósito dele. Confiar no tempo de Deus é parar de correr na frente e começar a caminhar ao lado dele. É entender que atrasos não são negativas e que o silêncio dele não significa ausência. O tempo de Deus é pedagógico. Sempre há algo a aprender enquanto esperamos. Descansar na espera não é ser passivo, mas é ter paz ativa. É dizer: Senhor, sei que o Senhor está cuidando de tudo mesmo que eu ainda não veja. E essa confiança traz descanso, porque quando a bênção chega no tempo certo, ela não pesa, ela floresce. Então, não se desespere na espera. Deus não está atrasado. Ele está no controle. Confie. Espere. Descanse. Quando tudo foge do controle, Ele continua no comando. Há momentos na vida em que tudo parece escapar das nossas mãos. A saúde dá sinais de fraqueza. As finanças apertam. Relacionamentos se rompem. Planos desmoronam. Nesses dias, somos confrontados com a nossa limitação, e isso pode gerar ansiedade, medo e até desesperança. Mas há uma verdade que permanece firme, mesmo quando tudo ao nosso redor parece instável. Deus continua no controle. Isaías 41:10 nos lembra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quando tudo foge do nosso controle, é exatamente aí que podemos descansar na soberania dele. Nada que te acontece é surpresa para Deus. Ele não é pego de surpresa. Ele vê o que você não vê, conhece o amanhã que você teme, e tem poder para transformar caos em propósito. Confiar em Deus no meio do caos é como andar sobre as águas. Não faz sentido humano, mas é possível quando os olhos estão fixos nele. Você pode não ter controle da situação, mas tem um Pai que governa sobre tudo com mãos poderosas e um coração cheio de amor. Não é sobre entender tudo. É sobre confiar mesmo quando nada faz sentido. É sobre entregar o leme a Ele e dizer: Deus, eu não sei para onde isso vai, mas sei em quem eu confio. E mesmo quando tudo parecer fora do eixo, lembre-se, se Deus ainda está na história, e Ele está, o final será para a sua glória e o seu bem.